Olá, turma do sétimo ano. Eu sou a professora Jéssica Burli, professora de Ciências. Nesta aula, nós vamos resumir o capítulo 4, A Origem da Vida, porque na aula passada nós finalizamos o estudo deste capítulo. Então, vamos lá. A origem da vida. Como vimos, a curiosidade humana foi o ponto de partida para grandes descobertas. Entre diversas inquietações que moveram os cientistas, em suas perguntas estavam: de onde viemos? Como tudo começou? Para tentar responder essas perguntas, os cientistas levantavam diversas hipóteses, que serão mostradas ao longo deste capítulo. Vamos entender que o processo de tentativa e erro, juntamente com a persistência, são fundamentais para o desenvolvimento da ciência por meio de um estudo tão interessante, a origem da vida. Nós começamos então a diferenciar hipótese e teorias. Hipóteses são especulações, previsões sobre determinado fenômeno da natureza e como ele se comporta. Já as teorias são bem explicadas, são fundamentadas, envolvem hipóteses já testadas, fatos e leis. Então, ela é mais correta. Formação da atmosfera. Então, antes da gente falar da origem da vida, é importante falar da formação da atmosfera, porque ela é muito importante para a manutenção da vida. Então, para haver vida, tem que haver atmosfera. Então, a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. É devido a ela que o planeta possui temperaturas ideais para a existência da vida. Ela permite que a radiação solar entre e saia, mantendo a Terra devidamente aquecida. Então, só para vocês entenderem o tanto que ela é fundamental para a vida. Nós já estudamos ela também no capítulo passado. Então, como ocorreu a formação da atmosfera? O nosso planeta surgiu em um processo que durou 4 bilhões de anos, ou seja, demorou 4 bilhões de anos para acontecer isso que eu vou falar agora. Então, poeira e gases giravam ao redor do Sol até que começaram a se aglomerar e assim formou a Terra, ainda com condições impróprias ao aparecimento de vida. Mas muitos e muitos anos, bilhões e bilhões de anos, a superfície da Terra ficou coberta por lava, expelida por vulcões, e foi bombardeada por corpos vindos do espaço, como os asteroides. Com o passar do tempo, a Terra foi esfriando e assim surgiu a crosta terrestre, e, consequentemente, ocorreu uma série de transformações que culminaram na formação da vida, como nós veremos adiante. O surgimento da atmosfera deu-se aos gases que vieram das rochas existentes debaixo da Terra, expelidas por vulcões na forma de fumaça. Então, como eu falei, gases e poeira ficavam girando ao redor do Sol, se uniram e aí ficou por um tempo lava, o planeta coberto por lava, por fogo, muito quente, altas temperaturas, e aí depois de um certo tempo foi resfriando, a Terra esfriou. Nesse esfriamento, os vulcões começaram a expelir uma fumaça. O que tinha nessa fumaça que culminou no surgimento da atmosfera? Essa fumaça tinha gás carbônico, vapor de água, nitrogênio, metano, amônia, monóxido de carbono e gás de hidrogênio. Então, esse lançamento desses gases aqui através desses vulcões culminou na formação da atmosfera, que é a camada de gases. Esse CO2 aqui em excesso, que é o gás carbônico, posteriormente ele foi utilizado nos seres fotossintetizantes. Quem são esses seres? São as plantas. Então, primeiro vieram a surgir um ser fotossintetizante que, a partir de então, começou a fazer parte da atmosfera do gás carbônico. Vocês já estudaram o processo de fotossíntese. As plantas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio para a atmosfera. Perceba que aqui ainda não tinha o oxigênio, um gás tão importante que contém na atmosfera e que é o gás que faz a manutenção do nosso corpo. Então, através dessas fumaças lançadas pelos vulcões, formou-se a atmosfera. Algumas hipóteses sobre o surgimento da vida. Então, beleza, já falei como surgiu de uma forma bem reduzida a Terra e a atmosfera. Agora, e a vida, como surgiu? Então, lembra que nós estudamos sobre geração espontânea ou a biogênese e biogênese? Então, vamos relembrar aqui. A biogênese, ela fala que a origem da vida pode partir de uma matéria não viva. Então, uma pedra que ficar ali naquele sol pode surgir uma vida.
Um dos exemplos clássicos dessa teoria é a crença de que camisas sujas poderiam dar origem a ratos, que tinha até uma receita para fazer ratos, né? Outro exemplo é o lodo dos rios, que poderiam dar origem a alguns anfíbios e répteis. Lembrando, né, pessoal, que nessa época não tinha nenhum conhecimento de células, gametas, de mecanismos evolutivos, genética, não tinha nada. E apesar de parecer tão absurda, essa teoria era aceita até meados do século XIX e representava um pensamento em uma época com poucos recursos tecnológicos. E aí, dois cientistas assim acharam muito louco essa ideia de que a vida pode surgir de uma matéria não viva, e eles começaram a duvidar disso e fizeram experimentos. E aí surgiu a teoria da biogênese, onde os seres vivos provêm apenas de outros seres vivos através da reprodução. Então, esses experimentos foram feitos por Louis Pasteur, um grande cientista revolucionário. Ele fez o seguinte: ele pegou um recipiente de vidro aqui, despejou um caldo nutritivo. O que tinha nesse caldo nutritivo? Um caldo de carne, né? Porque todo micro-organismo tem que se alimentar. Então, ele colocou aqui esse caldo nutritivo, ele aqueceu o gargalo dessa garrafa até encurvar, formando um cisne. E depois ele ferveu esse caldo aqui. O que ele quis dizer com isso? Qual foi o objetivo dele? Primeiro, dele encurvar, né? É para que não entrar nada entrar aqui dentro, dificultar a entrada de micro-organismo. E ele ferveu para certificar que todo esse caldo nutritivo seja livre também de qualquer micro-organismos. E aí ele deixou por um tempo esse caldo nutritivo dessa forma. O que ele chegou à conclusão? Não surgiu nenhum organismo, ou seja, não seria possível de uma matéria inanimada surgir uma vida. Aí ele foi lá, quebrou o gargalo e deixou aberto. E aí surgiu diversos micro-organismos. Então, o que ele concluiu com isso? Ele concluiu que só surgiu vida após ele ter quebrado o gargalo, porque no nosso ar, atmosfera, há muitos micro-organismos. Então, o que proporcionou vida aqui? Foi os micro-organismos que estavam no ar. E não que quando ele deixou fechado não surgiu vida nenhuma. Um outro cara que pensou que loucura foi o Francesco Redi. Ele também duvidou que a vida poderia surgir através de uma matéria inanimada. Então ele fez o seguinte experimento. Ele colocou vários vidros com carne dentro. Mas aqui eu estou representando 2. Alguns ele cobriu com gaze, outros ele deixou aberto. Com o tempo, ele percebeu o quê? Que surgiam larvas no frasco descoberto, mas nada acontecia com o frasco coberto. Então, Redi percebeu que a visitação de moscas nos frascos abertos é o que provavelmente sugeriria o surgimento dessas larvas em alguma fase da vida desse animal, e não que as larvas surgiam a partir da carne. Então, essas larvas aqui só estão aqui por conta das moscas, que pousavam na carne, se alimentavam e deixavam os seus ovos. Aqui, como as moscas não conseguiam pousar na carne, elas não deixavam os seus ovos. Então, por isso que ele concluiu que não há como existir vida de uma matéria inanimada. Para existir vida, precisa de um outro organismo vivo, através do processo de reprodução. Então, beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, então, em uma outra teoria, que é o criacionismo. O que diz o criacionismo? O criacionismo é uma teoria que tenta explicar a origem da vida e a evolução do homem. O criacionismo é a forma como as religiões tradicionais explicam a origem do mundo e do homem. Consiste na ideia de que Deus criou o universo e os seres vivos de forma sobrenatural, baseado no livro de Gênesis da Bíblia. Então, essa é a teoria que explica que a vida surgiu através do poder divino de Deus, que Deus deu a vida a todos os seres vivos. Baseado na história de Gênesis, né? Que Gênesis conta o quê? A criação do mundo, criação do primeiro homem, do primeiro ser vivo. Então, essa é a teoria do criacionismo. Os primeiros organismos vivos, panspermia e a evolução química. Então, nós vamos estudar isso agora.
Então, nós já sabemos, então, que a teoria da biogênese, né, que uma vida surge a partir de outra, mas ela não conseguiu explicar como surgiu o primeiro ser vivo. Então, muitas teorias e hipóteses sobre o assunto. Se você pesquisar na internet, vocês vão encontrar várias hipóteses e teorias sobre isso. Mas a principal delas, a teoria moderna, né, que falam sobre a origem do primeiro ser vivo, chama panspermia e evolução química, que nós vamos estudar agora. A panspermia falava que a vida surgiu de outro planeta, que ela veio através de pegando carona nos meteoritos, né? Então a vida já existia em outro planeta, ela chegou aqui no planeta Terra pegando carona nos meteoritos. A panspermia foi contestada, já que seria pouco provável a qualquer ser vivo, primordial ou não, viajar em um espaço repleto de radiação, temperaturas baixíssimas e muitas outras condições. Essa tese, porém, não foi aceita pela maioria dos pesquisadores da origem da vida. A maioria dos cientistas sustenta a teoria que a vida tenha surgido aqui mesmo, na Terra, onde as condições são favoráveis. E aí, pessoal? Tá todo mundo aqui comigo, prestando atenção? Então vamos continuar. Algumas experiências têm mostrado possíveis ocorrências de reações químicas a partir dos gases da atmosfera primitiva que deram origem às moléculas orgânicas, possibilitando os seres primordiais. É a teoria da evolução química ou evolução molecular. No início do século XX, dois cientistas, o russo Oparin e o inglês Haldane, propuseram explicações semelhantes, não idênticas, para o surgimento da vida na Terra. Esses cientistas defendiam que havia uma atmosfera primitiva na Terra composta de metano, amônia, gás hidrogênio e vapor de água, além de descargas elétricas e radiações. Essas condições e reações químicas permitiam a formação de moléculas mais complexas, as moléculas orgânicas. Então aqui nós temos o quê? Os vulcões, como eu falei, né, expelindo aquela fumaça, porque eles foram resfriado, essa fumaça carregava o quê? Esses componentes químicos, metano, amônia, gás hidrogênio, vapor de água. Esses gases chegavam à atmosfera e lá na atmosfera se deparava o quê? Uma atmosfera extremamente fria e com cargas elétricas, olha aqui os raios e radiações. E depois, quando havia precipitação, a chuva, essa água voltava para a Terra carregando a modificação desses gases, ou seja, esses gases eram modificados aqui na atmosfera e voltavam para a Terra. E essa modificação que ocorreu aqui na atmosfera possibilitou o primeiro ser vivo, entre aspas, chamados coacervados. Nós vamos falar nisso agora adiante. Essa teoria propõe que gases da atmosfera deram origem a substâncias orgânicas, que originou a vida nos oceanos primitivos, denominados coacervados. Então, os coacervados são os primeiros seres vivos. Então, essa mistura aqui, ó, de proteína, água, formou os coacervados, que ainda não era considerado um ser vivo, porém um precursor das primeiras formas de vida, ou seja, ele iria formar uma vida. É como se fosse um ingrediente básico para formar uma célula, por exemplo. E aí, em 1953, Miller, um jovem estudante de química, desenvolveu em um laboratório um aparelho para simular a formação do primeiro ser vivo na Terra. Após montar um sistema fechado, inseriu aqui, ó, uma mistura de gases, conforme já mencionado, amônia, metano, gás hidrogênio e aqui água. Então aqui simbolizava o quê? A água dos mares e aqui simbolizava os gases, né, dos vulcões. Como que ele simulou esses vulcões? Ele colocou um aparelho aqui para aquecer essa água. Então essa água com esse elemento químico, ela mudava o seu estado de sólido para gasoso. Esse gás subia, simbolizando o quê? Indo para a atmosfera. Lá na atmosfera, ele encontrava o quê? Encontrava radiação, descarga elétrica. Então, ele simulou essa radiação, essa descarga elétrica, e simulou aqui também uma entrada de ar frio. Eu falei para vocês que a atmosfera possui camadas frias. Então, ele simulou. E aqui a precipitação, a chuva, caindo aqui novamente
nesse mar aqui simulado. E aí, o que ele concluiu com isso? Após algumas semanas, deixa eu ver quantas semanas aqui, ao longo de uma semana, ele submeteu o quê? Calor forte, descargas elétricas e esse frio aqui, simulando então as condições da atmosfera. Após então essa semana, um líquido avermelhado se acumulou na parte inferior. Então aqui embaixo acumulou um líquido avermelhado. Analisando Miller, encontrou substâncias orgânicas simples, porém fundamentais à vida, os aminoácidos. Era vida? Não, mas era precursor de vida. Os aminoácidos são essenciais para o funcionamento do nosso corpo, de qualquer organismo vivo. Então, esse foi o resumo do capítulo 4. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. E eu preparei quiz. O que é um quiz? É um questionário online. Vocês vão responder e no final já consulta a sua nota. Vocês vão responder, consultar a nota. Se tiver errado alguma questão, você vai voltar e responder novamente. Você tem que responder até acertar todas as questões. É bem tranquilo, porque ele vai te falar já no final que você errou. Então faça com bastante dedicação. É assim que eu vou avaliar vocês. Eu vou avaliar o que vocês estão absorvendo da matéria. Um é de múltipla escolha, que é o que vocês vão fazer várias vezes, e o outro é uma questão só aberta. Então vocês vão responder essa questão aberta e eu vou avaliar um a um. Bom, pessoal? Um abraço para vocês. Quem está com saudade aí da sala de aula? Ninguém, né? Não, eu tô com saudade, sim. Um abraço para vocês. Até a próxima aula.